A chuva não avisa, ela simplesmente cai. Isabela Duarte estava parada na calçada, em frente ao próprio prédio, de casaco fino e meia-noite nos calcanhares, com um bebê de 18 dias enrolado contra o peito. A água escorria pelo capuz que ela havia puxado às pressas antes de a porta ser fechada. Não batida, fechada. Com aquele clique seco, calculado, que ela reconheceu como definitivo antes mesmo de entender completamente o que tinha acontecido. O filho dormia. Ela não conseguia entender como. O choro dele havia parado há talvez 3 minutos, justo quando a voz de Rodrigo ainda ecoava pelo corredor do apartamento do 12º andar, em Curitiba, numa segunda-feira de junho que ninguém pediria para recordar. Você não tem perfil para isso, Isabela. Nunca teve. Eu precisava de uma parceira, não de um peso. Ela não havia respondido. Nunca respondia. Era hábil nisso, nessa arte quieta e corrosiva de engolir palavras que doíam e transformá-las em silêncio produtivo, em adaptação, em sobrevivência discreta dentro de um casamento que havia deixado de ser lar faz muito tempo, talvez antes mesmo de ela perceber. O bebê se mexeu levemente. Ela ajustou o braço, instintivo, preciso. Havia algo estranho naquele momento. Não o frio, não a chuva, não a humilhação que ainda queimava no centro do peito como brasa esquecida. O que havia de estranho era o silêncio dentro dela. Não o silêncio de quem aceita, o silêncio de quem está, pela primeira vez em anos, completamente sozinha com si mesma. 6 horas antes, enquanto Rodrigo estava em seu jantar de negócios com investidores do sul da Europa, um mensageiro havia chegado ao apartamento com um envelope lacrado, grosso, com brasão. O tipo de coisa que parece equívoco até você abrir. Isabela havia aberto, havia lido, havia relido. Então, havia colocado o envelope na gaveta da cozinha, debaixo de um guardanapo de pano, como se esconder uma notícia impossível fosse o mesmo que adiá-la. Agora, na chuva, ela pensava naquele envelope. A água batia nas lojas fechadas da rua, formava riachos rápidos entre as pedras irregulares da calçada. Apagava os reflexos das luzes amarelas dos postes. Curitiba tinha esse dom, o de transformar qualquer noite difícil em cenário de filme que ninguém quer assistir até o fim. Isabela olhou para o filho. O rosto dele era pequeno demais para carregar qualquer expressão que não fosse a mais pura, a mais desamparada, a mais devastadoramente honesta que ela já havia visto. Ele não sabia onde estava. Não sabia que estava chovendo. Não sabia que a mãe dele havia acabado de ser descartada como alguém que não serve mais para o projeto de vida de outra pessoa. Ele só sabia que estava nos braços dela. E por alguma razão que Isabela não conseguia nomear ainda, isso foi o que a impediu de sentar na calçada molhada e não levantar mais. Ela deu um passo, depois outro. A bolsa bateu na lateral do quadril. Dentro dela, além das fraldas e do estojo de amamentação, estava o envelope, com o brasão, com o nome dela escrito à mão em tinta azul, numa caligrafia que ela nunca havia visto antes, mas que de alguma forma parecia saber exatamente quem ela era, ou quem ela poderia ser. Intis, mas se esta história já tocou algo em você, considere se inscrever no canal. Cada capítulo foi construído para que você não queira parar. Nos vemos no próximo. O hostel ficava a 14 quarteirões do prédio onde ela havia morado por 4 anos. Um quarto simples, 2º andar, banheiro compartilhado. A atendente não fez perguntas quando viu o bebê nos braços. Isabela colocou o filho no berço dobrável às 2 da manhã e quando ele fechou os olhos, tirou o envelope da bolsa. Tinha sido aberto uma vez, antes da crise com Rodrigo. Desta vez, ela leu devagar. 3 documentos. O primeiro era uma carta de Duarte em Associados Holdings, com sede em Lisboa, informando que ela era a herdeira legítima de Henrique Augusto Duarte, seu avô paterno, falecido há 46 dias.
uma rede de hotéis boutique em Portugal, Espanha e Itália. Propriedades históricas, um nome que o pai dela nunca havia pronunciado em voz alta, nem para elogiar, nem para condenar. Ela nunca soube o motivo daquele silêncio. Aprendera, ainda criança, que certas perguntas não eram feitas. O segundo documento era um inventário dos ativos. 4 hotéis, ocupação média entre 40% e 60% e uma linha em vermelho discreto no rodapé. Passivo consolidado, 4.280 mil reais, 4.280 mil euros em dívida. O terceiro era a cláusula que o advogado chamava de competência executiva. 6 meses para demonstrar capacidade de gestão ao conselho administrativo. Se não provasse resultados, o controle passaria para uma gestão externa. Ela ficaria com participação minoritária nos lucros, sem voz. Isabela dobrou os documentos, colocou tudo de volta no envelope, o envelope de volta na bolsa. Ficou olhando para o teto. Pensou em Rodrigo. Não com saudade, com aquela clareza fria de quem finalmente encontra os óculos e percebe que nunca foi a visão o problema. 4 anos ouvindo que não tinha perfil para liderar, para decidir, para ocupar espaço. E ela havia acreditado, não de uma vez, aos poucos, da forma como se acredita em coisas que se repetem até soarem como verdade. O bebê murmurou no berço. Ela foi até ele, colocou a palma da mão sobre o peito pequeno, sentiu a respiração subir e descer. Voltou para a borda da cama. Pegou o celular, abriu o aplicativo de notas e digitou 3 palavras antes de apagar a luz. E se eu puder? Era a primeira coisa que escrevia em primeira pessoa, no próprio interesse, em mais tempo do que conseguia lembrar. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, o tipo que não molha de vez, mas que acompanha. O advogado se chamava Mário Castelo. Tinha escritório no centro de Curitiba, 3º andar de um prédio discreto, sala com cheiro de papel velho e café que ninguém havia terminado. Ele havia ligado na manhã seguinte, às 8h42, antes de Isabela ter dormido horas suficientes para ser chamado de descanso. Ela atendeu com o bebê no colo e a voz ainda rouca. Mário explicou o que já estava no envelope, mas com mais paciência e menos juridiquês. A herança era real. O prazo para aceite formal era de 15 dias a partir do recebimento da notificação, o que significava que ela tinha 11 dias restantes. Se não respondesse dentro do prazo, a cláusula de competência executiva seria ativada automaticamente em favor do Conselho, que assumiria controle integral do grupo sem que ela precisasse fazer nada. Só precisaria não fazer nada. A senhora tem perguntas? Ele disse no final. Tenho, ela disse, mas ainda não sei quais são. Houve uma pausa respeitosa do outro lado da linha. Quando a senhora souber, me liga. Isabela desligou. Olhou para o filho. Ele estava acordado, os olhos ainda com aquela desfocagem de recém-nascido, como se o mundo ainda não tivesse chegado a um acordo sobre suas próprias bordas. O que você acha? Ela disse em voz baixa. Ele não respondeu. Piscou. Ela passou o dia no hostel, saindo apenas para comprar fraldas na farmácia da esquina e um salgado no balcão de uma padaria que tinha a porta aberta para a rua. O frio de Curitiba entrava horizontal, como tinha o hábito de fazer em junho, e ela caminhou depressa, o bebê preso ao corpo com o pano de amarração que havia aprendido a usar sozinha, assistindo a um vídeo no celular enquanto Rodrigo dormia. À tarde, sentada na borda da cama do hostel com o laptop aberto, ela passou 2 horas lendo sobre o grupo hoteleiro. Não era difícil encontrar informações. Havia menções em revistas de turismo europeu, um perfil antigo em um guia de hotéis independentes, algumas fotos dos lobbies com suas pedras antigas e iluminação âmbar. Os hotéis eram bonitos, o tipo de lugar que guarda histórias nas paredes e cobra por isso. Mas havia também notícias mais recentes.
Um portal de negócios português havia publicado, 3 semanas antes, uma nota discreta sobre a instabilidade financeira do grupo após o falecimento do fundador. Usavam palavras como indefinição sucessória e passivo relevante. O tipo de linguagem que, traduzida, significava ninguém sabe o que vai acontecer e os credores estão observando. Isabela fechou o laptop. Ficou quieta por um momento, ouvindo o bebê respirar no berço. A parte dela, que havia sido treinada por 4 anos a duvidar da própria capacidade, dizia que seria um erro, que ela não sabia nada de gestão hoteleira, nada de dívida corporativa, nada de conselhos administrativos europeus, que teria um bebê recém-nascido no colo enquanto tentasse administrar um passivo de 4 milhões de euros a milhares de quilômetros de distância, que fracassaria de forma pública e documentada, o que seria, de alguma maneira, pior do que fracassar em silêncio. Essa parte falava com a voz de Rodrigo. Ela havia demorado um tempo para perceber isso, mas percebia agora. A outra parte, menor, mais nova, mais hesitante, fazia perguntas diferentes. Perguntava o que aconteceria com aqueles hotéis se ela não assumisse. Perguntava quem eram as pessoas que trabalhavam neles, quantas, há quanto tempo. Perguntava o que o avô havia visto nela para tomar uma decisão assim, deixar um império para uma neta que nunca havia conhecido, em vez dos membros do conselho que estavam lá há anos. Havia algo nessa pergunta que não a deixava quieta. Por que ela? Não havia resposta no envelope, não havia resposta no inventário, nem na cláusula. Havia apenas o fato de que ele havia escolhido. Um homem que havia vivido décadas em silêncio em relação ao filho, havia, no final, escolhido a neta. Isabela não sabia o que fazer com isso, mas sabia que queria entender. Na noite do 3º dia, no hostel, enquanto amamentava o filho às 3 da manhã com a lamparina acesa no nível mais baixo, ela pensou em algo que a mãe havia dito uma vez, anos atrás, numa conversa que Isabela havia guardado sem saber por quê. Você sempre esperou que alguém te dissesse que era capaz. Acho que chegou a hora de você parar de esperar. Ela havia achado aquilo duro na época. Agora soava diferente. Soava como uma chave. No dia seguinte de manhã, ela ligou para Mário Castelo. Quero aceitar, ela disse, antes que ele terminasse o cumprimento. Uma pausa curta. Muito bem, ele disse. Vou preparar a documentação. A senhora vai precisar viajar a Lisboa nos próximos 30 dias para a primeira reunião com o conselho. Eu sei, ela disse, e vai precisar de um plano. Eu sei, ela repetiu. Ela não tinha plano nenhum. Mas pela primeira vez em muito tempo, a ausência de um plano não parecia o mesmo que a ausência de futuro. Parecia, estranhamente, o começo de um. O voo saiu de Curitiba numa quinta-feira de manhã cedo, com o céu ainda roxo e o bebê adormecido no colo dela durante quase todo o embarque. Isabela havia passado os dias anteriores em movimento constante. Documentos assinados no cartório, passaporte do filho regularizado em regime de urgência, uma mala pequena com o essencial. A mãe havia ido ao hostel na véspera da viagem, ficado em silêncio por um momento ao ver a filha dobrar roupinhas de bebê com aquela calma tensa de quem está funcionando no modo automático, e depois apenas disse: "Eu cuido do que precisar daqui." Não havia abraço longo, nem choro, nem conversa sobre Rodrigo. Só aquilo. E foi suficiente. Lisboa recebeu Isabela com um sol de fim de tarde e um vento que cheirava diferente de tudo que ela conhecia. O escritório de Mário Castelo tinha um representante local, uma mulher de meia idade chamada Dora, eficiente e econômica em palavras, que a esperava no aeroporto e a levou diretamente ao hotel, onde ficaria hospedada durante a semana de reuniões. Não era um dos hotéis do grupo. Mário havia dito que isso seria inadequado antes do aceite formal pelo conselho. No primeiro dia, ela visitou o Hotel Duarte Lisboa,
o carro-chefe do grupo. Fachada de azulejo azul e branco, escadaria interna em pedra, janelas altas com vista para o Tejo. Bonito como as fotos prometiam. E, por baixo da beleza, algo que ela aprendeu a identificar nos dias seguintes. O cansaço discreto de um lugar que havia parado de se renovar. Funcionários que desviavam o olhar. Equipamentos antigos demais. Uma ala inteira fechada no terceiro andar, sem explicação. Na reunião com o conselho, 2 dias depois, 5 homens e uma mulher a examinaram com a polidez precisa de quem ainda não decidiu o que pensa. O presidente do conselho, um português de 70 anos, chamado Ferreira, disse que a herança havia sido uma surpresa para todos e que esperavam dela um plano de reestruturação apresentado em 90 dias. 90 dias. Para um grupo com 4 milhões em dívida que ela havia conhecido há menos de 2 semanas. Ela disse que entregaria em 60. Houve um silêncio na sala. Ferreira inclinou levemente a cabeça. Não era a aprovação, era a curiosidade cautelosa. Mas era alguma coisa. Naquela noite, no quarto do hotel, com o filho adormecido na cama ao lado dela, Isabela abriu um caderno novo que havia comprado na papelaria do aeroporto e começou a escrever. Não um plano. Ainda não. Apenas perguntas. O que esses hotéis têm que nenhum outro tem? Por que pararam de crescer? O que o avô não conseguiu ou não quis mudar? Ela escreveu até a madrugada. O caderno ficou com 12 páginas, cheias de perguntas sem resposta. Era, ela percebeu, o trabalho mais honesto que havia feito em anos. O plano de reestruturação levou 58 dias para ficar pronto. Isabela trabalhou com um consultor financeiro indicado por Dora, um homem jovem e direto chamado André, que tinha o hábito de dizer isso vai doer antes de qualquer notícia ruim. E havia muitas. Cortes necessários em 2 unidades, renegociação de contratos com fornecedores, uma ala do hotel de Barcelona que precisava fechar temporariamente para a reforma ou seria interditada pela prefeitura. Mas no centro do plano havia algo diferente de cortes. Havia uma aposta. Durante as semanas em Lisboa, Isabela havia encontrado num arquivo empoeirado do escritório do avô um dossiê antigo sobre uma propriedade no Brasil. O Hotel Atlântico, um prédio de 1934 no litoral paranaense, em Guaratuba, tombado pelo patrimônio histórico estadual e abandonado há mais de 20 anos. O avô havia adquirido os direitos de concessão décadas atrás, mas nunca havia ativado o projeto. O dossiê tinha plantas, fotos antigas, uma avaliação de restauração que nunca saiu do papel. Ela olhou para aquelas fotos por muito tempo. O prédio tinha arcadas de frente para o mar, piso de ladrilho hidráulico, janelas que deviam deixar entrar uma luz impossível quando abertas. Estava abandonado, com infiltrações e fachada coberta de vegetação. Mas a estrutura, segundo o laudo mais recente que ela mandou encomendar, estava intacta, era restaurável. E era brasileiro. Era litoral paranaense. Era, de alguma forma, que ela não conseguia explicar racionalmente, próximo demais para ser coincidência. Ela incluiu o Hotel Atlântico como eixo de expansão do plano. A aposta brasileira que justificaria novo aporte de investidores e daria ao grupo uma narrativa de renovação, não apenas de sobrevivência. O conselho recebeu o plano em silêncio. Ferreira leu cada página com atenção visível. Os outros 5 membros faziam perguntas técnicas, algumas genuínas, algumas claramente destinadas a encontrar fragilidades. Havia fragilidades. Isabela não as escondeu. O projeto do Atlântico é o ponto de maior risco, ela disse antes que alguém perguntasse. Mas é também o único que transforma a narrativa do grupo de declínio para reinvenção. Investidores não entram em histórias de corte, entram em histórias de recomeço. Ferreira ficou em silêncio por um momento.
A senhora tem experiência em restauração de patrimônio histórico? Ele perguntou. Não, ela disse, mas sei reconhecer o que vale a pena salvar. Outro silêncio. Desta vez, menor. O conselho aprovou o plano por 4 votos a 2, com ressalvas, com prazo, com a expectativa implícita de que ela tropeçaria em algum ponto do caminho e precisaria de resgate. Isabela saiu da reunião, foi ao banheiro do corredor, abriu a torneira fria e ficou com as mãos debaixo da água por um momento. Depois voltou a trabalhar. O nome apareceu pela primeira vez num e-mail de André, 3 semanas depois da aprovação do plano. Paula Ferraz, Grupo Meridian, apresentou proposta de concessão para o mesmo lote do Atlântico, audiência pública marcada para daqui a 40 dias. Isabela releu 2 vezes. A concessão do terreno onde o Hotel Atlântico estava construído precisava ser renovada junto à Prefeitura de Guaratuba. Um processo que ela já havia iniciado, mas que ainda não havia sido formalizado. Se outra empresa apresentasse proposta antes do fechamento, o processo viraria disputa. Ela pesquisou Paula Ferraz naquela noite. Executiva de 43 anos. Formação em administração em São Paulo, MBA em Londres. Havia conduzido a expansão do Grupo Meridian pelo litoral sul do Brasil nos últimos 6 anos. 3 hotéis inaugurados, 2 prêmios de inovação em hospitalidade. Seu rosto aparecia em perfis de revistas de negócios com aquela expressão específica de quem aprendeu exatamente qual distância manter do sorriso para parecer acessível sem ser vulnerável. Era competente, era estratégica e havia escolhido o mesmo prédio. Não era coincidência, Isabela sabia disso. O Atlântico era o único imóvel histórico com frente para o mar disponível naquele trecho do litoral. Quem quisesse entrar naquele mercado queria aquele prédio. Nos dias seguintes, 2 dos 3 investidores que haviam demonstrado interesse no projeto brasileiro pediram prazo para reavaliar. Um deles mencionou em linguagem cuidadosa que havia recebido informações sobre complexidades regulatórias no processo de concessão. Isabela ligou para André. Alguém está alimentando essa narrativa, ela disse. Provavelmente, ele respondeu. A pergunta é quanto isso vai custar neutralizar. Ela não tinha resposta. Mas sabia que recuar agora seria confirmar exatamente o que o conselho esperava que acontecesse. Naquela tarde, ela foi até Guaratuba pela primeira vez. Estacionou o carro em frente ao Atlântico e ficou olhando para a fachada por um tempo. A vegetação tinha tomado conta das arcadas. Uma das janelas do 2º andar estava quebrada. Mas a estrutura era firme, a pedra era honesta, e o mar estava logo atrás, azul e indiferente ao que os homens constroem e abandonam. Ela tirou uma foto. Mandou para André com uma linha só. Ainda estamos no projeto. Ela o reconheceu antes de ele dizer o nome. Estava numa reunião com um arquiteto especializado em restauração histórica, numa sala de coworking em Curitiba que cheirava a café e impressora quente, quando a porta abriu e entrou um homem de cabelo escuro e expressão levemente desconfortável. O tipo de desconforto de quem sabe que não é bem-vindo, mas veio mesmo assim. Leonardo Bastos, amigo de Rodrigo desde a faculdade. Ela o havia visto em jantares, em festas de empresa, sempre na periferia das conversas, sempre com aquele olhar de quem observa mais do que fala. Soube que você estava neste projeto. Ele disse, sem preâmbulo. Quero conversar. O arquiteto olhou para Isabela. Ela pediu 5 minutos. Foram para o corredor. Leonardo não estava à vontade. Ficou com as mãos nos bolsos, os ombros levemente erguidos, como alguém ensaiando uma fala que ainda não saiu certa. Eu sabia o que o Rodrigo fazia, ele disse por fim. Não tudo, mas sabia o suficiente. E fiquei quieto. Isabela não respondeu imediatamente. Havia uma parte dela que queria dizer que tudo bem, que não havia problema, a parte treinada a acomodar o desconforto alheio. Ela deixou essa parte quieta. Por que está me dizendo isso agora?
Ela perguntou. Porque vi o projeto do Atlântico e vi quem está tentando barrar. Ele pausou. Tenho contatos no setor de patrimônio histórico. Posso ajudar a acelerar o processo de concessão, oficialmente com documentação sem atalhos. O que você quer em troca? Ele pareceu levemente surpreso com a pergunta direta. Depois, algo no rosto dele relaxou. Nada, ele disse. Só quero fazer diferente do que fiz antes. Isabela ficou em silêncio por um momento. Analisou o rosto dele. Não estava procurando sinceridade perfeita, porque isso seria ingênuo. Estava procurando consistência. A diferença entre alguém que quer parecer bom e alguém que está tentando de fato ser. Vou pensar, ela disse. Ele assentiu. Deixou o cartão sobre o parapeito da janela do corredor e foi embora sem insistir. Isabela ficou olhando para o cartão por um momento antes de pegar. Naquela noite, depois de colocar o filho para dormir, ela ligou para a mãe e contou sobre Leonardo. A mãe ouviu tudo em silêncio e depois disse: Você sabe distinguir ajuda de armadilha? Estou aprendendo, Isabela respondeu. Então está bem. Ela aceitou a ajuda de Leonardo 3 dias depois. Com um limite claro, ele orientaria o processo, mas as decisões seriam dela. Ele concordou sem negociar. Era um começo diferente de qualquer parceria que ela havia tido, não baseado em dependência, não em dívida emocional. Baseado, simplesmente, em 2 pessoas tentando fazer a coisa certa com o que tinham. Isabela ainda não sabia o que isso significaria, mas sabia que não era pouco. A mensagem chegou numa terça-feira de manhã, enquanto Isabela revisava contratos com André. Precisamos conversar. Não sobre o passado, sobre o futuro. R. Ela ficou olhando para a tela por mais tempo do que gostaria de admitir. Depois colocou o celular na mesa, virado para baixo, e terminou a reunião. Ele ligou na quinta. Ela atendeu. A voz de Rodrigo tinha aquele tom calibrado que ela conhecia bem, seguro o suficiente para parecer generoso, cuidadoso o suficiente para não parecer calculista. Ele disse que havia acompanhado o projeto, que ficara impressionado, que talvez tivesse sido injusto na forma como as coisas terminaram. Ela ouviu sem interromper. Tenho contatos que podem destravar o financiamento do Atlântico, ele disse por fim. E acho que poderíamos reconstruir as coisas, os dois, a família. Ali estava. Não havia chegado como ameaça nem como chantagem. Havia chegado como oferta, embalada em arrependimento, amarrada com a palavra família. Era mais sofisticado do que ela esperava e por isso mais perigoso. Por que agora? Ela perguntou. Uma pausa curta. Porque eu entendi o que perdi. Não, ela disse com uma calma que a surpreendeu. Você entendeu o que eu tenho. Ele não respondeu imediatamente. Rodrigo, ela continuou. Quando eu precisei de você, você me colocou na chuva com o nosso filho nos braços. O que mudou não fui eu. Foi o tamanho do que eu herdei. Silêncio. Não vou misturar as 2 coisas, ela disse. Se quiser ser pai presente, fale com o advogado. O projeto não está à venda. Ela desligou. Ficou sentada em silêncio por um momento, com a mão ainda no celular. Esperou algum tremor, alguma dúvida. A voz antiga que dizia que ela havia sido dura demais, ingrata, difícil. Não veio. O que veio foi uma leveza estranha, não de vitória, mas de inteireza. Como quando uma janela que estava travada finalmente abre e o ar entra, e você percebe o quanto o quarto estava fechado. As obras no Atlântico começaram numa segunda-feira de setembro, com céu limpo e vento vindo do mar. Isabela estava lá. Não havia razão logística para isso. André coordenava a equipe, o arquiteto responsável pela restauração já sabia o que fazer, e ela tinha reuniões em Curitiba que poderiam ter ocupado aquela manhã. Mas ela havia acordado cedo, colocado o filho com a mãe, pegado a estrada e chegado ao litoral antes das 8. Ficou de fora observando o momento em que a primeira equipe entrou no prédio com equipamentos de limpeza e avaliação estrutural.
Havia algo naquilo que ela não conseguia explicar direito. Ver um lugar que havia sido abandonado ser finalmente reconhecido. Nos dias seguintes, ela voltou com frequência. Às vezes ficava pouco tempo, apenas para ver o andamento. Às vezes ficava a manhã inteira, fazendo perguntas aos engenheiros, aprendendo o vocabulário da restauração, consolidação de alvenaria, recuperação de ladrilho hidráulico, rejunte estrutural. Coisas que ela não sabia há 3 meses e que agora faziam parte do seu cotidiano com a naturalidade das coisas necessárias. Leonardo aparecia 2 vezes por semana. Havia cumprido o que prometeu. O processo de concessão havia avançado depois que ele acionou contatos no Conselho de Patrimônio, apresentando documentação que reforçava a prioridade histórica do projeto. Paula Ferraz ainda competia, mas o terreno havia ficado menos favorável para ela. Numa tarde, enquanto caminhavam pela estrutura interna do prédio com capacetes e lanternas, Leonardo parou diante de um painel de azulejos antigos que a equipe havia descoberto atrás de uma parede de drywall instalada nos anos 80. Os azulejos estavam intactos, brancos com bordas azuis, o tipo de coisa que alguém havia coberto simplesmente por não saber o valor do que estava escondendo. "Isso vale uma fortuna", ele disse. "Vale mais do que isso", ela respondeu. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Não era admiração no sentido performático. Era o reconhecimento quieto de alguém que está vendo outra pessoa se tornar quem deveria ser. Ela desviou o olhar para os azulejos. Havia aprendido naquelas semanas de obra que restaurar não era o mesmo que reformar. Reformar apagava o que era para colocar o que é. Restaurar exigia entender o que havia sido, respeitar a lógica original, e só então decidir o que permanecia e o que precisava mudar. Era um trabalho mais lento, mais honesto. Ela pensava nisso além da obra. À noite, no quarto de hotel em Guaratuba, onde ficava durante as semanas mais intensas, ela amamentava o filho e ouvia o mar pela janela entreaberta. O bebê havia crescido, ainda pequeno, mas com um peso diferente nos braços, uma presença mais firme. Ela percebia mudanças nele que a surpreendiam toda semana, como se ele estivesse constantemente se tornando mais si mesmo sem esforço nenhum. Ela também estava, não da forma dramática que as histórias costumam contar, sem epifanias em chuva ou discursos diante de espelhos. Era mais silencioso. Era acordar numa manhã e perceber que havia tomado 5 decisões difíceis na semana anterior, sem uma vez ter ouvido a voz de Rodrigo na cabeça dizendo que ela estava errada. Era pequeno. Era suficiente. Faltavam 8 semanas para o prazo final do conselho. A obra estava dentro do cronograma. Os 2 investidores que haviam recuado voltaram depois que Leonardo apresentou publicamente seu apoio ao projeto. Um gesto que, ela soube depois, havia lhe custado um contrato com o Grupo Meridian. Ela o havia ligado quando soube. "Você não precisava fazer isso", ela disse. "Precisava." Ele respondeu simples. Ela não insistiu. Guardou aquilo com cuidado, da forma que se guardam as coisas que ainda não se sabe completamente como nomear. O Atlântico estava ficando de pé, e ela junto com ele. A audiência pública para a definição da concessão do Atlântico foi marcada para uma quinta-feira de outubro, às 14 horas, na Câmara Municipal de Guaratuba. Isabela chegou cedo. Leonardo já estava lá, com uma pasta de documentos e expressão concentrada. Eles não trocaram muitas palavras. Havia uma linguagem de trabalho que havia se desenvolvido entre os dois, econômica e eficiente, que ela apreciava precisamente por isso. Paula Ferraz chegou 15 minutos depois, com uma equipe de 3 pessoas, e o tipo de confiança que vem de quem ganhou muitas salas antes de entrar nessa. Ela era exatamente como as fotos. Composta, precisa, com olhos que avaliavam sem parecer que estavam avaliando.
Ela olhou para Isabela uma vez, brevemente, com uma expressão neutra, que podia ser reconhecimento ou descarte. Depois se voltou para os próprios documentos. Cada parte teve 20 minutos para apresentar. O Grupo Meridian apresentou primeiro. A proposta era sólida. Hotel de 4 estrelas, projeto arquitetônico moderno, preservando a fachada, cronograma de 2 anos, geração de empregos locais. Paula falou com fluência e sem hesitação. Era difícil encontrar falhas. Isabela apresentou em segundo. Ela havia ensaiado, mas no momento em que se levantou, deixou as anotações sobre a mesa. Falou sobre o prédio, sobre o que havia sido. Um hotel de famílias que vinham de trem no verão, de festas que duravam até o amanhecer com vista para o mar, de um tipo de hospitalidade que não tentava impressionar, só acolher. Falou sobre o ladrilho hidráulico original que a equipe havia recuperado. Sobre a decisão de manter o nome Atlântico porque alguns lugares merecem continuar sendo o que sempre foram. Falou sobre restauração sustentável, sobre parceria com fornecedores locais, sobre um modelo de ocupação que incluía residentes da cidade nas narrativas do hotel. Não foi perfeito. Ela perdeu o fio por um momento no meio e precisou pausar, mas não pediu desculpa. Apenas respirou e continuou. Quando terminou, havia silêncio na sala. O resultado da audiência não sairia naquele dia. O Conselho Deliberativo teria 15 dias para decidir. Mas ao sair, um dos conselheiros, homem de cabelos brancos que havia ficado imóvel durante toda a apresentação, a deteve no corredor. Minha mãe se hospedou naquele hotel em 1971, ele disse. Na lua de mel. Ele não disse mais nada. Continuou andando. Isabela ficou parada no corredor por um momento. Depois foi encontrar Leonardo, que esperava do lado de fora com 2 cafés. Como foi? Ele perguntou. Não sei, ela disse. E era verdade. Mas havia feito do jeito certo. E isso, ela havia aprendido recentemente, era o único controle que ela de fato tinha. A resposta chegou numa sexta-feira por e-mail, às 17h43. Isabela estava em Curitiba na sala da mãe, com o filho no tapete e blocos de montar espalhados ao redor dele. Ela leu o e-mail 2 vezes no celular, levantou, foi até a janela e ficou olhando para a rua por um momento antes de conseguir falar. A concessão foi aprovada, ela disse. A mãe parou de dobrar a roupa. Olhou para ela. Para você? Para o Atlântico. Para nós. A mãe não disse nada. Foi até ela e colocou a mão no ombro. Ficaram assim por um momento, as duas olhando para a rua, enquanto o bebê derrubava os blocos com satisfação barulhenta atrás delas. Isabela ligou para André. Ligou para Leonardo. Ligou para Dora em Lisboa. Cada ligação foi curta. A notícia era simples, o trabalho que vinha por seguida não era. A última ligação foi para Mário Castelo. O Conselho Europeu se reúne em 3 semanas. Ele lembrou. Vão querer ver os números do trimestre e o status do projeto brasileiro. Os números estão bons, ela disse. O projeto está aprovado. Então vá preparada para defender o próximo passo. Ela desligou e ficou olhando para o filho, que havia empilhado 3 blocos com concentração absoluta. A língua levemente para fora, os olhos fixos na tarefa, completamente alheio à ideia de que podia não conseguir. Ela pensou em como era antes disso tudo. A mulher que dobrava as próprias opiniões para caberem no espaço que Rodrigo deixava. Que havia aprendido a fazer perguntas menores para não receber respostas que diminuíam. Que havia, numa noite de chuva em Curitiba, saído de casa com um bebê nos braços e quase acreditado que aquilo era o fim. Não era o fim. Era o lugar onde a história começava a fazer sentido. 3 semanas depois, em Lisboa, ela se sentou diante do conselho com números reais, um projeto aprovado e uma proposta de expansão para os próximos 2 anos. Ferreira a ouviu com atenção diferente da primeira reunião. Ainda cauteloso, mas com um tipo de cautela que vem do respeito, não da dúvida. Ao final ele disse apenas,
A senhora está surpreendendo o conselho, Isabela. Ela não sorriu imediatamente. Esperou um segundo, o segundo necessário para que a resposta fosse dela, não da versão dela que ainda procurava aprovação. Estou me surpreendendo também, ela disse. E era verdade. Foi Leonardo quem percebeu primeiro que algo havia mudado. Não disse nada imediatamente. Era do feitio dele. Observar antes de nomear. Deixar as coisas tomarem a forma que precisavam tomar antes de interferir. Isabela havia aprendido isso aos poucos, da mesma forma que havia aprendido outras coisas sobre ele. Que ele chegava às obras sempre com café para os dois, que discordava dela de frente e sem rodeios, que nunca havia tentado ocupar espaço que não era dele. Numa tarde de novembro, os dois caminhavam pelo segundo andar do Atlântico, já parcialmente restaurado. As janelas estavam abertas, o mar aparecia entre as arcadas recuperadas, e a luz daquele final de tarde fazia o ladrilho hidráulico parecer aquecido por dentro. Você está diferente, ele disse. De quando? Da primeira vez que te vi naquele coworking. Ela pensou por um momento. Naquela época, eu ainda estava tentando provar que não era o que o Rodrigo dizia que eu era. Ela respondeu. Agora estou só sendo o que sou. Ele ficou em silêncio. Depois, tem diferença grande nisso. Tem? Ela concordou. Eles continuaram andando. Havia uma facilidade naquilo que ela não havia sentido com ninguém em muito tempo. Talvez nunca, da forma como sentia agora. Não era ausência de tensão. Era tensão do tipo bom. O tipo que vem de duas pessoas que se respeitam o suficiente para ser honestas. Mais tarde, na varanda do hotel onde ela estava hospedada, com o filho adormecido no quarto e o barulho do mar preenchendo o silêncio, Leonardo disse que havia recusado um novo contrato com um grupo concorrente que pedia, como condição, que ele encerrasse sua colaboração com o projeto do Atlântico. Você não precisava me contar isso, ela disse. Precisava. Ele disse pela segunda vez desde que se conheciam. Ela olhou para ele. Havia algo na consistência daquele homem. Não perfeição, não heroísmo, mas a constância simples de alguém que fazia o que dizia e dizia o que fazia, que ela ainda estava aprendendo a receber sem suspeita. Tenho medo, ela disse mais baixo. De quê? De confundir gratidão com outra coisa. Ele não respondeu de imediato. Quando falou, foi devagar. Eu também tenho medo, mas acho que estamos os dois alertas o suficiente para saber a diferença. Ela não respondeu. Ficaram em silêncio, ouvindo o mar. Não era uma declaração, não era uma promessa, era apenas dois adultos, no escuro de uma varanda com cheiro de maresia, sendo honestos sobre onde estavam, e deixando isso ser suficiente por enquanto. Era mais do que ela havia tido em muito tempo, e era real. A inauguração estava marcada para uma sexta-feira de dezembro, às 18 horas. Na véspera, Isabela foi ao Atlântico sozinha. Pediu à equipe que saísse mais cedo. Ficou caminhando pelos corredores com a luz do fim de tarde, entrando pelas janelas abertas, passando a mão nas paredes de pedra restauradas, parando diante dos azulejos brancos e azuis que alguém havia escondido por décadas atrás de uma parede de drywall. Havia um silêncio ali que não era ausência de som. Era o silêncio de um lugar que havia esperado, pacientemente, sem escolha, mas com a estrutura intacta, pronto para quando alguém chegasse disposto a olhar de verdade. Ela sentou no banco de madeira do lobby, de frente para a entrada principal, com as portas abertas para o mar. O sol estava baixo, alaranjado, e a luz batia direto no piso de ladrilho. Aquele padrão geométrico que os artesãos haviam recuperado peça por peça durante 3 meses, substituindo apenas o que não tinha conserto, preservando tudo o mais, pensou no avô. Henrique Augusto Duarte havia comprado os direitos daquele prédio décadas atrás e nunca havia ativado o projeto. Ela havia tentado entender o porquê nos últimos meses. Perguntou a Mário, perguntou a Dora,
Leu o que havia para ler nos arquivos do escritório de Lisboa. Nunca encontrou uma resposta clara. Talvez ele não soubesse como começar. Talvez o momento nunca houvesse parecido certo. Talvez ele houvesse esperado por alguém que chegasse com uma razão diferente das que ele tinha. Ela não saberia nunca, mas estava ali. E o hotel estava de pé. O celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo, curta, sem o tom calculado das anteriores. Apenas ouvi falar da inauguração. Parabéns. Ela ficou olhando para a mensagem por um momento. Depois guardou o celular no bolso, sem responder. Não por raiva, porque não havia mais nada que precisasse ser dito entre os dois que já não houvesse sido dito. Amanhã ele poderia ser pai, poderia aparecer na vida do filho com consistência e presença, se escolhesse. Ela não fecharia essa porta. Mas também não a manteria aberta indefinidamente, esperando que ele a atravessasse. Ela havia aprendido naqueles meses a diferença entre generosidade e espera compulsória. Lá fora, o mar estava calmo. As ondas chegavam com aquela regularidade que não pede atenção, que existe independente de ser vista. Isabela ficou ali até escurecer. Quando saiu, fechou as portas principais com a chave. A mesma chave que o advogado havia lhe entregado em Lisboa, pesada, de metal escuro, com um detalhe gravado no cabo que ela nunca havia conseguido identificar completamente. Olhou para ela por um momento à luz do poste do estacionamento. Depois, colocou no bolso e foi para o carro. Amanhã, o hotel abriria. Amanhã, o conselho estaria presente. Amanhã haveria discurso, fotografia, gente que havia duvidado e gente que havia apostado. E ela precisaria estar inteira para tudo isso. Por enquanto, bastava ter ficado ali sozinha por aquelas horas, ter dado ao lugar, e a si mesma, aquele silêncio de véspera. O tipo de silêncio que só quem está pronto consegue sustentar. O dia nasceu com névoa. Isabela acordou cedo, antes do filho, antes do alarme. Ficou deitada por alguns minutos, ouvindo o mar pela janela do hotel. Aquele mesmo ritmo de sempre, que não sabia e não precisava saber o que estava acontecendo na vida das pessoas que o escutavam. Ela se levantou, preparou a mamadeira, trocou o filho com aquela sequência de gestos que havia se tornado tão natural quanto respirar, o tipo de competência silenciosa que ninguém aplaude e que é talvez por isso a mais honesta de todas. Às 10 da manhã, chegou ao Atlântico com ele no colo. A equipe já estava lá. André conferiu os últimos detalhes com a coordenadora do evento. O arquiteto caminhava pelo lobby com aquela expressão satisfeita de quem vê o trabalho de meses ganhar sua forma final. Leonardo chegou pouco depois, de camisa clara, e parou na entrada por um momento, olhando para o prédio de fora com o olhar de quem está guardando uma imagem. Ele a viu. Sorriu. Ela também. Às 18 horas em ponto, as portas do Hotel Atlântico foram abertas. Havia convidados, havia imprensa local, havia moradores de Guaratuba que haviam parado na calçada só para ver. O Conselho Europeu estava representado por Ferreira e por 2 outros membros que haviam viajado especialmente. Presença que 3 meses antes ela não teria apostado que aconteceria. Isabela falou por 7 minutos. Havia preparado um discurso mais longo, mas na véspera havia cortado tudo o que parecia performance e ficado apenas com o que era verdade. Disse que o Atlântico havia sido construído em 1934 por pessoas que acreditavam que hospitalidade era mais do que serviço. Era oferecer a alguém um lugar onde se sentisse reconhecido. Disse que o prédio havia esperado por décadas, com a estrutura intacta, até que alguém chegasse disposto a restaurar em vez de reformar. Disse que a diferença entre as duas coisas era a mesma diferença entre apagar o que foi e respeitar o que sempre esteve ali. Não disse que havia sido expulsa de casa com um bebê nos braços numa noite de chuva. Não disse que havia quase recusado a herança por acreditar que não era capaz. Não disse nada sobre Rodrigo, sobre os meses de dúvida,
sobre as noites em que ficou acordada até tarde, com o caderno cheio de perguntas sem resposta. Não precisava. Quem estava naquela sala estava vendo o resultado daquilo tudo. Não no discurso, mas no prédio de pé, no ladrilho recuperado, na luz que entrava pelas janelas abertas e batia no piso com aquela generosidade específica das coisas que voltaram a ser o que eram. Depois do discurso, Ferreira se aproximou e disse apenas: "Seu avô teria ficado satisfeito?" Ela não respondeu imediatamente. Havia uma emoção ali que ela não queria apressar. "Espero que sim", ela disse por fim. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia saído e restavam apenas as pessoas mais próximas, Isabela foi até a varanda do segundo andar com o filho no colo. O mar estava escuro, iluminado apenas pelo reflexo das luzes do hotel e pelo brilho fraco da lua nova. As ondas chegavam como sempre, sem cerimônia, sem pausa. Leonardo foi até ela. Ficaram lado a lado por um momento sem falar. "Como você está?" ele perguntou. Ela pensou na pergunta de verdade, não no reflexo automático que dizia bem, "Obrigada." "Inteira", ela respondeu. "Pela primeira vez em muito tempo, completamente inteira." Ele assentiu. O filho adormeceu no seu ombro com aquela confiança absoluta de quem não sabe que o mundo pode decepcionar. Isabela colocou a mão nas costas dele, sentiu a respiração pequena e constante e ficou olhando para o mar. Havia chegado até ali por uma herança que não pediu, uma cláusula que não escolheu, uma noite de chuva que não planejou. Havia chegado carregando um bebê, uma dívida de 4 milhões de euros, 4 anos de uma voz na cabeça que dizia que ela não tinha perfil. E havia chegado inteira, não perfeita, não sem cicatriz, não sem medo do que ainda estava por vir, os próximos projetos, as próximas batalhas do conselho, os próximos momentos em que duvidaria de si mesma, porque esses momentos não desapareciam, apenas perdiam a autoridade que um dia tiveram, mas inteira. A maior herança que ela havia recebido não estava no inventário do grupo hoteleiro, não estava nos hotéis de Lisboa, Barcelona ou Florença, não estava naquele prédio de 1934 com ladrilho hidráulico e vista para o mar. Estava na descoberta de que era possível ser derrubada, perder o chão, ficar parada na chuva, sem saber o próximo passo, e ainda assim levantar. Não porque alguém mandasse, não para provar nada a ninguém, mas porque havia um filho que dormia com a confiança de quem acredita que o mundo é seguro, e ela havia decidido ser o motivo pelo qual essa crença fazia sentido. O mar continuou. As ondas continuaram. A luz do hotel iluminou a fachada restaurada do Atlântico pela primeira noite de muitas. Isabela ficou ali olhando para tudo aquilo, sem pressa nenhuma de ir a lugar algum. Se essa história tocou você de alguma forma, se Isabela te lembrou alguém, ou te lembrou de você mesmo em algum momento, considera se inscrever no canal e deixar o like. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Cada mensagem importa mais do que parece. Obrigada por ter chegado até aqui. Ela não sabia o que viria depois, mas sabia finalmente quem iria encontrar quando chegasse lá.